pessoal, eu sou a Raquel e hoje eu vou resumir e comentar os episódios de 6 a 10 da segunda temporada de Game of Thrones. Essa corrente que vocês podem ver aqui atrás de mim é uma homenagem que eu estou fazendo para o personagem Tyrion Lannister, que nessa temporada ele simplesmente arrasou. Nos livros, Tyrion teve a brilhante ideia de colocar uma corrente ali na Baía de Água Negra para impedir que os navios fossem embora durante a batalha e ficassem então todos suscetíveis ao poder do fogo vivo. Devido a problemas de orçamento, eles simplesmente não puderam colocar a cena da corrente na série, então essa corrente foi cortada. Mas mesmo assim eu gostaria de deixar aqui atrás essa corrente em homenagem ao Tyrion, porque para mim essa foi a melhor temporada dele. Ele é um homem inteligente, ele é culto, é viajado, ele tem tudo para poder governar o Westeros bem. Ele, inclusive, na minha opinião, foi para o rei Joffrey uma mão muito mais eficiente do que o próprio Ned Stark conseguiu ser para o rei Robert Baratheon. Assim que ele chega à capital, ele começa a colocar a casa em ordem. Ele repreende o sobrinho por seus atos de crueldade, ele questiona as decisões estúpidas da irmã, enfim, ele mostra a que veio. Infelizmente, a família de Tyrion, após a Batalha de Água Negra, não valoriza muito os esforços que o anão fez para cuidar da cidade. Então vai aqui minha homenagem para ele. Bom, pessoal, tem muita coisa acontecendo, não é mesmo? Antes de iniciar esse resumo agora, eu quero recordar com vocês algumas coisas. Quando começou a segunda temporada, havia 4 reis reclamando para si esse título. Quando mais tarde o Lord Balon Greyjoy entra na disputa, surge então o que ficará conhecido como a Guerra dos 5 Reis. Porém, mais tarde, o Renly morre e apenas 4 reis ficam na disputa novamente: Joffrey, Stannis, Robb e Balon. Notem que nesse momento, o continente de Westeros está todo fragmentado e desunido, enquanto ao norte, a ameaça dos White Walkers fica cada vez maior. Quando o continente tiver de se unir para lutar contra os caminhantes brancos, eu penso que talvez será tarde demais. O 6º episódio se chama The Old Gods and the New, ou seja, os deuses antigos e os novos. O título faz referência aos deuses antigos, que são adorados no norte e também além da muralha, pelos povos selvagens. E também faz referência ao deus de 7 faces, da fé dos 7, que as pessoas chamam de deuses novos. Vamos então começar nosso resumo agora. Theon lidera seus homens para um ataque ao Winterfell, que está totalmente desprotegido. Sir Rodrik Cassel é capturado e Theon o executa de maneira desastrada e grotesca, horrorizando as pessoas do castelo. Mais tarde, após manter relações com Theon, Osha consegue escapar do quarto dele às escondidas e liberta Bran, Rickon, Hodor e os lobos. Robb recebe um corvo de Maester Luwin informando sobre a traição de Theon e seu ataque ao Winterfell. Furioso, o rei do norte chega a considerar marchar de volta para o castelo, mas Roose Bolton o convence a deixar que seu filho bastardo Ramsay Snow, que está no norte em Forte do Pavor, controle a situação. Em Harrenhal, Aura vê uma carta sobre a mesa de Lord Tywin Lannister e percebe que é sobre o irmão Robb, então ela a pega. Aura sai do quarto com a carta nas mãos, sendo vista por Sir Amory Lorque, que acha suspeita a atitude dela. Aura corre então até Jaqen H'ghar, lhe dizendo que Amory Lorque é o segundo nome da lista de assassinados. E antes que o homem chegue ao quarto de Tywin, ele cai morto. Toda a corte real vai até as docas despedir-se da princesa Myrcella, que está partindo de navio para Dorne, onde ela ficará até contrair matrimônio com o príncipe Trystane Martell. As ruas estão cheias de pessoas famintas, em especial por causa da Guerra dos 5 Reis. Alguém atira fezes no rosto de Joffrey, que ordena a morte de todos. Um tumulto surge e se espalha pela cidade. Os guardas são sobrepujados e Joffrey, Cersei e Tyrion mal conseguem voltar para o castelo com vida. O alto septão é literalmente desmembrado pela multidão. Tyrion percebe com horror que Sansa se perdeu. A moça havia sido arrastada pelas ruas e quase fora estuprada, mas o cão chegará a tempo de salvá-la. Os patrulheiros liderados por Corryn encontram um pequeno grupo de batedores selvagens e se envolvem em combate com eles, matando todos, exceto uma mulher ruiva chamada Ygritte. Corryn ordena a Jon que a execute, porém ao fazê-lo, Jon hesita, o que dá a Ygritte tempo suficiente para fugir. Jon a persegue então e a captura novamente. Porém, os dois já se distanciaram muito do grupo de Corryn e precisam encontrar algum local onde possam passar a noite na esperança de reencontrar o patrulheiro quando o dia raiar. Em Qarth, Daenerys Targaryen tenta negociar com o rei, de forma a conseguir navios para voltar para Westeros. Porém, ele considera todo o empreendimento muito arriscado e não lhe dá nada. Como ela está hospedada na mansão de Xaro Xhoan Daxos, ela retorna para casa com ele,
e lá encontra todos os guardas mortos, bem como seus dragões roubados. Curiosidade para vocês. As cenas que mostram Jon e Corin Halfhand além da muralha foram filmadas na Islândia e, portanto, todas as paisagens que vocês veem cobertas de gelo são reais. Eu quero interromper meu resumo agora para falar rapidamente sobre a religião em Westeros, na Idade Média e também em O Senhor dos Anéis. Na nossa Idade Média, havia basicamente uma religião, o catolicismo, que na época era tido como um sinônimo do cristianismo. O cristianismo daquela época era uma religião muito ferrenha, porque perseguia todos os hereges que se negavam a converter à religião. Algumas pequenas seitas religiosas que existiam na Europa naquela época eram realizadas às escondidas, porque se os cristãos descobrissem a sua existência, eles perseguiam mesmo os seus adeptos até a morte. Já em Westeros há várias religiões e até o presente momento elas parecem conviver umas com as outras e até em relativa harmonia, não é mesmo? Nessa temporada agora, houve a introdução de mais duas novas religiões, no caso a religião do Deus da Luz e a religião do Deus Afogado. Mais na frente, nós vamos testemunhar alguns atos de fanatismo da religião do Deus da Luz, quando, por exemplo, Melisandre começa a querer queimar algumas pessoas como oferenda ao seu Deus, não é mesmo? E também vai surgir mais pra frente a fé militante, que é um pouco radical. Mas o que eu quero salientar é que em Westeros, pelo menos, as pessoas não são perseguidas pela fé que elas possuem. Vamos observar o caso de Catelyn Stark, que era da religião da Fé dos Sete. Ela casou-se com Ned Stark, que seguia a religião dos deuses antigos. Eram religiões diferentes, mas eles conviviam até bem um com o outro, não é mesmo? Inclusive, o próprio Ned concordou em casar-se com a Catelyn em um septo. O mesmo aconteceu com Robb Stark, que assim como o pai também seguia a religião dos deuses antigos. Porém, em seu casamento com Talisa, ele usou um septão para celebrar o matrimônio. Já em O Senhor dos Anéis, simplesmente não existe religião. Isso mesmo. Existem os deuses, mas eles estão presentes e as pessoas podem se comunicar com eles diretamente. Como, por exemplo, nos mostra muito bem essa gravura que ilustra o livro Contos Inacabados do Tolkien. Temos aqui Tuor, filho de Uor, conversando diretamente com o deus Ulmo, que é o deus das águas. A religião é entendida como esse fio que liga o homem a Deus, mas em O Senhor dos Anéis os homens se ligam aos deuses para conversar com eles de forma direta, sem intermédio de uma religião. Não há, por exemplo, um padre ou um pastor que seja responsável por transmitir os conhecimentos da religião para o povo. Não há um templo onde as pessoas podem ir para fazer suas orações para os deuses. Não há um livro sagrado onde as pessoas encontrem ali textos para aprender sobre aquela religião. E o mais curioso é que, por mais que haja a ausência da religião em O Senhor dos Anéis, parece que a falta dela não faz a menor diferença, não é mesmo? Se você também se interessa por esse assunto de religião e gostaria de aprender um pouco mais a respeito, eu recomendo que você assista ao meu vídeo Deus e as Religiões. Vou deixar para vocês o link desse meu vídeo aqui na descrição, ok? O 7º episódio se chama A Man Without Honor, ou seja, um homem sem honra, e faz parte de uma frase que Catelyn Stark diz para Jaime Lannister. Em Winterfell, Theon usa cães e lidera os homens em uma caça às crianças Stark que fugiram. Eles não conseguem encontrá-los. Então, Theon retorna ao castelo com 2 corpos queimados, impossíveis de serem reconhecidos, e todos assumem ser Bran e Rickon, quando na verdade são filhos de um fazendeiro vizinho, mortos por Dagmar. Em Harrenhal, Tywin Lannister está furioso com a morte de Sir Amory Lorque e ordena ao Montanha que queime aldeias da região. Em Porto Real, Sansa desperta de um pesadelo e descobre que ela acabou de menstruar pela primeira vez, o que a deixa apavorada, já que a rainha estava aguardando apenas que isso acontecesse para casá-la com Joffrey e gerar um herdeiro. Talisa, a enfermeira, se é que se pode usar esse termo nessa situação, conversa com Robb sobre alguns medicamentos dos quais ela necessita. Nessa mesma noite, Jaime mata Elton de forma a atrair o guarda Torrhen Karstark para dentro de sua cela. Jaime então estrangula Torrhen e escapa, sendo recapturado logo em seguida. Como Torrhen era filho do Lord Rickard Karstark, este exige a execução de Jaime, e Catelyn se vê forçada a discutir com os homens e zelar pela vida do prisioneiro. Jaime então começa a zombar de Ned Stark, por ele ter supostamente traído a esposa, não é? Gerando um bastardo. E é então que Catelyn pede a Brienne que lhe traga sua espada. Além da muralha, Jon e Ygritte tentam se aproximar do grupo de Corin Halfhand, sem sucesso. Ela zomba de Jon por ele ser virgem e por fim consegue escapar, levando-o para uma emboscada.
Em Qarth, Daenerys Targaryen está desesperada à procura de seus dragões roubados, e ela ordena a Ser Jorah Mormont que os encontre. O cavaleiro, então, procura Quaithe de Asshai, que revela saber muito sobre o passado de Jorah. Jorah encontra Daenerys na companhia de Corvaro, implorando aos 13 que a ajudem a recuperar seus dragões. O mago Pyat Pree confessa ter roubado os dragões e declara Zaro o rei de Qarth. Cópias do mago aparecem atrás de cada um dos 13 e abrem suas gargantas, deixando apenas Pyat Pree e Zaro. O mago diz a Daenerys que ela encontrará os dragões na Casa dos Imortais. O 8º episódio se chama The Prince of Winterfell, ou seja, o príncipe de Winterfell, porque Yara Greyjoy se refere ao irmão Theon Greyjoy usando esse título em um diálogo. Além da muralha, Ygritte traz Jon Snow perante o Senhor dos Ossos, que ordena que o patrulheiro seja executado, porque ele já capturou Corey Halfhand e não precisa de 2 corvos para interrogar. Ygritte o convence a poupar Jon por causa de seu sangue Stark. Corey começa a bolar um plano para infiltrar Jon como um espião no grupo dos selvagens. Gran e Samuel Tarly descobrem um embrulho contendo armas feitas com vidro de dragão, também conhecido como obsidiana, no punho dos primeiros homens. Yara Greyjoy chega ao Winterfell com os poucos homens, e em vez de levar reforços para o irmão, ela lhe dá conselhos. Ela lhe diz que o Winterfell fica longe demais do mar, e ela implora a ele que abandone o castelo e retorne para casa com ela. Porém, para Theon, a conquista do castelo é um prêmio grande demais para ele deixar para trás. Luwin vê Osha entrando sorrateiramente nas criptas de Winterfell e ela explica para o Maester que após ter chegado à fazenda, ela retornara de novo para o castelo, usando um riacho para confundir o olfato dos cães. Quando Tywin parte de Harrenhal, Arya percebe que perdeu a chance de mandar matá-la e pressiona Jaqen para dar um jeito de ela fugir dali. Ela lhe pede então que ele mate a si mesmo, ou que encontre uma forma de ela e os amigos saírem da fortaleza. Arya, Torta Quente e Gendry atravessam os portões à meia-noite, como Jaqen havia instruído. Eles escapam de Harrenhal e percebem que todos os guardas foram mortos. Robb fica furioso quando descobre que a mãe libertou seu prisioneiro Sir Jaime Lannister. Catelyn havia ordenado a Brienne de Tarth que escoltasse Jaime até Porto Real e o trocasse por suas 2 filhas, Sansa e Arya. Brienne usa uma canoa para evitar ser perseguida. Robb busca conforto nos braços de Lady Talisa, ignorando completamente sua promessa de casamento com a moça da casa Frey. O 9º episódio se chama Blackwater, ou seja, Água Negra, e se refere à batalha de mesmo nome que acontece nas águas da baía que banha Porto Real. Tyrion Lannister lidera a defesa de Porto Real contra o ataque do rei Stannis Baratheon na Batalha de Água Negra. O plano de Stannis é levar sua frota pela baía, destruir a pequena armada da capital e desembarcar seus homens próximo às muralhas. Porém, antecipando os movimentos de Stannis, Tyrion não manda sua armada ao mar. Em vez disso, ele envia um único navio, cheio de fogo vivo, derramando toda a substância pela água, e ao seu comando, Bronn atira uma flecha flamejante, que causa uma explosão fenomenal. Mesmo assim, Stannis ainda consegue colocar vários homens em barcos a remo, que chegam à margem e iniciam o ataque. Tyrion ordena a Sandor Clegane que vá até lá encontrar-se com esses homens e impeça que eles cruzem a muralha. Sandor faz o que lhe é pedido, porém, diante do fogo, ele fica aterrorizado, pois tem um trauma de infância ligado ao fogo, e foge da batalha, abandonando também seu lugar na guarda real. A rainha regente Cersei oferece proteção para as senhoras da corte no castelo. Mais cedo, ela havia obtido a essência da Sombra da Noite, que é mortal a não ser quando tomada em quantidades mínimas, do Grand Maester Pycelle, e mantém o carrasco Sir Ilyn Payne por perto, preparando-se para o pior. Joffrey abandona as linhas de defesa a pedido da mãe, encarregando Sir Mandon Moore e Sir Boros Blunt da Guarda Real de lutar em nome do rei. O moral dos soldados fica comprometido com a partida de Joffrey, e é o próprio Tyrion que lidera o ataque contra as tropas de Stannis. Sir Mandon trai o anão e o atinge no rosto com a espada, só não matando porque o escudeiro de Tyrion, Podrick Payne, matou um por trás primeiro com uma lança antes que ele faça isso. A batalha parece então perdida. Cersei leva Tommen para a sala do trono. Ela lhe conta uma história e prepara um pouco de veneno para si mesma e para o filho. Shae pede a Sansa que vá para o seu quarto, onde ela estará mais segura, pois Stannis não lhe fará mal. Chegando lá, Sansa encontra o cão, que se oferece para levá-la para Winterfell. Ela, porém, recusa a proposta, porque acredita que Stannis haverá de olhar por ela quando estiver no trono. Chega então a cavalaria, liderada por Tywin Lannister e seus novos aliados da casa Tyrell, que se uniram ao rei Joffrey graças ao intermédio de Mindinho. Ser Loras participa da luta vestindo a armadura do rei Renly, e eles dizimam as forças de Stannis. Tywin adentra a sala do trono e anuncia a vitória a tempo de impedir Cersei de matar o próprio filho.
Curiosidades para vocês. Neste episódio, o ator Jerome Flynn, que interpreta Bronn, canta a música As Chuvas de Castamere. E isso não foi por acaso não, viu? Lá pelos anos 90, esse ator, o Flynn, participava de uma dupla de música pop chamada Robson and Jerome. E, inclusive eles tiveram 3 músicas, hein? que ficaram em primeiro lugar nas mais ouvidas nas rádios do Reino Unido. O 10º e último episódio se chama Valar Morghulis, ou seja, todos os homens têm de morrer em alto valeriano. Trata-se de uma saudação muito usada em Bravos e significa, na verdade, que todos os homens, eventualmente, não é, um dia vão ter de morrer, seja mais cedo, seja mais tarde. E a resposta para esse cumprimento é Valar Dohaeris, que significa todos os homens têm de servir. Este episódio foi 10 minutos mais longo do que o normal, porque eles precisavam de um pouco mais de tempo para terminar de organizar o encerramento da Batalha de Blackwater e também para apresentar já as histórias que teriam continuidade na 3ª temporada. Uma curiosidade para vocês. Os produtores David Benioff e D.B. Weiss resolveram pregar uma peça no ator Alfie Allen, que interpreta Theon Greyjoy, entregando para ele um script falso para esta final. Nesse script, o personagem Theon Greyjoy era morto na final por Bran Stark. Só que o ator Alfie Allen, que interpreta o Theon, não percebeu que era brincadeira e achou que era sério e foi levando as coisas. Algum tempo depois, então, os produtores ligaram para o mesmo ator e disseram para ele que estavam pensando em trazer de volta à vida o personagem do Theon Greyjoy, mas dessa vez como um White, ou seja, ele não teria nenhuma fala. E foi então que finalmente, o ator percebeu que se tratava de um trote. Tyrion Lannister está se recuperando da ferida que sofreu na batalha e é informado por Pycelle que ele não é mais mão do rei, pois seu pai, Tywin Lannister, retornou à cidade e vai assumir essa tarefa agora. Varys visita o anão e lhe conta que Bronn foi destituído do comando dos Mantos Dourados e agradece-lhe por ter feito sua parte pela defesa do reino, observando que ninguém mais fará o mesmo. O rei Joffrey recompensa todos que o serviram bem em batalha, mas se esquece completamente daquele que mais se esforçou, não é mesmo? Tyrion Lannister. Lord Tywin Lannister é nomeado salvador da cidade. Quero aproveitar esse momento em que Tywin é nomeado como salvador da cidade para discutir rapidamente um assunto com vocês. Nessa temporada, várias pessoas foram nomeadas para vários cargos importantes, algumas com grande acerto, porém outras sem obedecer a critério algum. Vou abordar esse assunto de novo em outras temporadas, mas agora, nesse momento, quero apenas falar sobre uma pessoa que se destaca no meio dos demais, Sir Davos. Em toda a temporada, ele mostra ser um homem de grande integridade e retidão, como poucos, porém no passado ele foi um contrabandista. Mais tarde, devido aos serviços prestados ao rei Stannis, este perdoou por seus crimes, mas cortou as pontas de alguns dedos dele, que Davos inclusive chega a carregar em uma bolsinha presa ao pescoço o tempo todo. O que eu admiro em Davos é que ele não esconde o seu passado. Toda vez que alguém pergunta, ele responde na hora que sim, ele foi um contrabandista, mas que agora ele é um novo homem e serve ao rei Stannis. E eu acho isso simplesmente louvável. É bem diferente, não é? De certos políticos brasileiros, que no passado cometeram seus equívocos e agora fingem que são uns santinhos. Quando alguém lhes recorda do que eles fizeram, eles ficam com raiva e negam tudo. Para mim, se eles fazem todo o possível para esconder suas más ações, é porque eles ainda estão dispostos a repetir os mesmos erros do passado e não querem que as pessoas saibam do que eles são realmente capazes. Mindinho recebe Harrenhal por ter intermediado a aliança entre as casas Lannister e Martell. Loras Tyrell pede ao rei Joffrey que despose sua irmã Margaery e una então as casas. Sansa fica maravilhada por estar finalmente livre, porém Mindinho lhe esclarece que isso não fará com que Joffrey pare de atormentá-la. Apesar disso, ele lhe assegura que vai ajudá-la a escapar, devido ao afeto que nutre pela mãe dela. Stannis Baratheon retorna à Pedra do Dragão. Ele está furioso com Melisandre por ela não ter previsto sua derrota, mas ela lhe afirma que ele é o escolhido do Senhor da Luz e o faz olhar dentro das chamas. Stannis aparenta ser capaz de ver alguma coisa. Robb põe sua promessa com a casa Frey de lado e casa-se com Talisa, às escondidas. Em Winterfell, Theon Greyjoy é sitiado por um exército nortenho, sob o comando do bastardo de Roose Bolton. Maester Luwin aconselha Theon a vestir o negro, mas ele se recusa, sendo traído por seus homens nesse instante. Eles o nocateiam e ferem Maester Luwin.
Os Homens de Ferro partem do castelo, deixando Theon aos cuidados dos Bolton. Algum tempo depois, Bran, Rickon, Osha e Hodor saem das criptas e encontram o castelo queimando. Eles descobrem Luwin no bosque sagrado, onde ele está agonizando. Ele insiste que os meninos Stark devem ir para a muralha, onde Jon poderá mantê-los a salvo. Eu acho lindo quando Luwin afirma ter servido aos Stark com muito orgulho e pede a Osha que lhe dê uma morte rápida. Jaqen dá a Aura uma moeda de ferro e lhe ensina as palavras Valar Morghulis. Ele se despede dela e muda de rosto ao ir embora. Daenerys Targaryen chega à Casa dos Imortais, sendo imediatamente separada de Jorah e Corvaro. Lá dentro ela tem várias visões, algumas das quais são muito tentadoras, por sinal. Ela inclusive chega a reencontrar o amado Drogo, com um lindo bebê, que certamente teria sido seu filho Rhaegal. Por fim, ela encontra os dragões acorrentados. Pyat Pree aparece e lhe explica que ela e os dragões são a fonte de sua magia, que foi restaurada. Daenerys é também acorrentada, porém com muita calma, ela simplesmente diz uma única palavra, Dracarys. Depois de algumas tentativas, todos os 3 dragões soltam seu fogo e Pyat Pree é incinerado. Daenerys sabe que Xaro a traiu. Ela retorna ao palácio e o encontra na cama com Doreah. Ela prende os dois dentro do cofre vazio do homem, para que morram. Daenerys e seus Dothraki saqueiam a casa de Xaro e agora tem dinheiro suficiente para comprar um navio. Jon Snow e Qhorin Halfhand marcham pelo acampamento de Mance Rayder como prisioneiros do Senhor dos Ossos. Qhorin percebe que ele terá de se sacrificar de forma a permitir que Jon se infiltre no bando. Então ele luta com Jon e fica acusando o rapaz de traição. Antes de morrer, ele consegue murmurar algumas palavras do juramento da patrulha para Jon, instigando o rapaz a descobrir o plano dos selvagens e retornar para contar tudo para os homens na muralha. Jon é libertado e Ygritte lhe mostra o lugar. No punho dos primeiros homens, os patrulheiros escutam um berrante soprar 3 vezes. É o sinal para a chegada dos White Walkers. Sam ficou perdido para trás e é notado por uma criatura, que não lhe faz mal nenhum. Vai saber por quê, né? Levantando uma lança de gelo, a criatura dá então um grito agudo, e o exército dos Whites e White Walkers, a centenas, avança rumo ao punho. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se houver alguma coisa que queiram perguntar para mim, sintam-se à vontade para participar aí nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal e até a próxima. Tchau, tchau!